Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na quinta lição e eu quero convidar você que ainda não baixou o seu PDF com a lição lá na página da Convenção Batista Fluminense. Quero dizer para você que aqui na descrição do seu vídeo você vai encontrar o endereço para baixar a revista da Escola Bíblica Dominical gratuitamente em PDF para acompanhar ali do seu tablet, do seu computador, do seu telefone celular, sem a menor dificuldade, custo zero para você poder entender melhor aquilo que nós estamos trabalhando aqui na Escola Bíblica Dominical, conhecer melhor os textos que são apresentados na lição, o texto que a gente discute aqui, e você poder entender melhor, ter uma clareza melhor daquilo que a gente está falando a respeito da lição, tá? Convido você também, se você ainda não nos conhece, você também vai encontrar o nosso endereço aqui, Rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59, aqui no Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Você que é de Cabo Frio, você quer nos visitar ou você está nos vendo de fora e está vindo a Cabo Frio fazer uma visita, você será muito bem-vindo à nossa igreja. Seremos muito felizes em ter você conosco lá, nos visitando. Vai ser uma alegria grande receber você no nosso meio, ok? Estamos também nas mídias sociais, você pode nos acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook. Também aqui pelo YouTube você já deve saber, deve estar acompanhando, uma vez que você acompanha a Escola Bíblica Dominical, os nossos cultos também são transmitidos aqui pelo nosso canal, ok? Dito isto, vamos entrar hoje na lição de número 5, que é a segunda parte de juízos e condenação. Ou seja, nós estamos estudando, nós vimos na última lição que os juízos que Deus decretou contra os povos que oprimiam o povo de Israel ali, que estavam à sua volta, né? A gente viu isso aí, a gente viu o juízo de Deus sobre a Assíria, sobre a Babilônia, sobre a Filístia, né? A gente estava acompanhando tudo isso aí, a gente está vendo que Deus fez vários julgamentos. A gente viu isso na última lição. E nós vamos continuar então com essa série de sentenças e julgamentos que Deus faz a outras nações, inclusive o seu próprio povo, né, a nação de Jerusalém, nesta lição de hoje, ok? Nós vamos ver o que? Nós vamos ver que Deus permanece o mesmo, fazendo uso de todos os mecanismos, de vários mecanismos, com a finalidade de punir o pecado. Deus vai punir o pecado sempre, né? E julgando ali os povos que cultivam o quê? Um coração duro e indigno, né? Um coração vil. Um coração vil é um coração indigno, é um coração cheio de vileza, ou seja, é um coração que não é um coração temente a Deus, não é um coração quebrantado diante do Senhor, não é um coração que faz a vontade de Deus, é um coração que está distante da vontade de Deus, é um coração rebelde ao Senhor. Então Deus usará vários meios para punir todos esses povos que cultivam um coração duro e um coração indigno. Nós vamos encontrar também, nós vamos perceber também no estudo dessa lição que Isaías, ele faz o seu trabalho, ele cumpre o seu ministério de maneira dura e de maneira permanente, trazendo juízo contra dezenas de nações. O ministério profético, né, trazer um recado de Deus a um povo rebelde, não é um ministério tranquilo, não é um ministério que o ministro possa estar sorridente, estar em paz. Não, é um ministério de dor, é um ministério de muito trabalho. Por quê? Porque inclusive você faz a profecia, você anuncia a mensagem do Senhor e o povo continua rebelde o coração. E aí o profeta, ele sabia o que ia acontecer com o povo. Isso para ele era dolorido, era bastante duro de exercer o seu ministério, porque era o seu povo e ele amava o seu povo, mas ele também amava Deus e sabia que Deus não perdoaria a rebeldia do seu povo e na sua justiça iria promover julgamentos a respeito
dessas injustiças. Isaías revela também o que? Sua coragem e comprometimento com Deus, pois respondeu positivamente ao seu chamado. É um outro lado do ministério, né? Você falar a nações ao redor, inimigas inclusive, profetizar que elas serão destruídas por Deus, que Deus mandou o recado de que vai destruí-las, e aquele povo lá vivendo lá uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de muita imoralidade, de muito desprezo aos princípios de Deus. E o profeta chega lá e diz: olha, Deus viu a impureza do coração de vocês, Deus viu a vileza do coração de vocês, e Deus vai punir vocês. Essa mensagem, ela não é muito bem aceita, né? Então, a gente vê que durante o livro de Isaías, durante o livro do profeta, a gente vê que Isaías encontrou muita oposição, muita perseguição, porque a sua mensagem era uma mensagem que não agradava aos povos que viviam em pecado. Ok? Então, ele mesmo assim, mesmo sabendo que a sua pregação não era bem-vinda, que o seu ensino não era bem-vinda, Isaías ele continua a cumprir o seu ministério, porque na verdade ele se prontificou a estar no ministério, né? Deus perguntou: a quem enviarei? E ele falou: eis-me aqui. No momento em que ele falou: eis-me aqui, ele se comprometeu com Deus e com a missão que Deus havia dado a ele, e ele cumpriu isso de maneira corajosa, num tempo difícil, num tempo muito difícil, muito violento, num tempo muito imoral, num tempo de muitas coisas que violam os preceitos do Senhor. Ele foi lá e cumpriu o seu ministério, porque ele se comprometeu com Deus a cumprir o seu chamado, e ele foi enviado por Deus. Então ele vai lá e cumpre o ministério o qual ele abraçou. E aí a gente entra no primeiro tópico da nossa lição, que é exatamente o quê? Que é a sentença contra Damasco, Efraim e o Egito. E o nosso texto base aí, ele está compreendido entre o capítulo 17 e o capítulo 21 de Isaías, né? Ele vai do 17:1 até o 26, na verdade. E aí, o que a gente encontra? A gente encontra que a Síria, representada por Damasco, que era a capital da Síria, é a quinta nação sentenciada, e Efraim é sentenciada junto com ela. Por quê? Porque Efraim procura se juntar à Síria para poder invadir Judá, tá? E Deus não permite isso. E Isaías vai dizer para ela que ela vai virar um monte de ruínas, né? E começa aí no versículo 1, Isaías dando o seu parecer e informando que Damasco seria destruída, e que seria muito ruim para Damasco, né? Seria muito ruim para Damasco. O oráculo da advertência contra Damasco: eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se-á a um monte de escombros. As suas cidades abandonadas para sempre pertencerão aos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim, junto com Damasco, né, deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como glória dos israelitas. Anuncia Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta ele está anunciando e dizendo que Damasco sofreria sérias consequências, porque buscava destruir o povo de Deus, né? Buscava destruir o povo do Senhor. Buscava destruir o povo do Senhor, buscava destruir o povo de Deus, e sofreria sérias consequências. E Efraim, por se juntar, né, a Damasco, seria punida na mesma proporção. Efraim desapareceria, pois os israelitas esqueceram do Deus da sua salvação. O texto trabalha a questão das alianças estrangeiras, ou seja, onde os povos se uniam
duas ou três nações se uniam contra uma terceira nação. Elas faziam acordo, seus reis faziam acordo para se proteger e proteger o seu povo e atacar a nação inimiga, que era mais poderosa do que ela. Então, essas alianças que eram feitas, elas tinham que ter aprovação dos seus deuses, né? Elas tinham que ter aprovação dos seus deuses. A gente vê isso lá na lição, ok? E isso fere, né? Na verdade, as nações do Senhor, por exemplo, Efraim era uma terra, era uma família de Israel, então era uma cidade de Israel, então Efraim ele tinha que clamar ao Senhor, o Deus da sua salvação, e não se juntar a uma segunda nação a fim de combater uma nação irmã. Então, isso era terrível. E ela desapareceria, ela seria totalmente devastada, totalmente destruída, em face de sua negação, do seu desprezo por clamar ao Senhor e confiar numa outra nação estrangeira. O Egito é a sexta nação sentenciada. Destruir o rio Nilo significaria deixar o povo do Egito à mercê da desgraça, da destruição, do fim da vida, né? Então não haveria sentido não haveria vida no Egito. O Egito teria devastado. Mas apesar disso, Isaías também traz uma mensagem de esperança. Isaías traz uma mensagem de que um dia o Egito se converteria ao Senhor. Ele se converteria ao Senhor e juraria fidelidade a Deus. Então Deus traria cura para o Egito. Deus iria restaurar o Egito, essa nação destruída, essa nação que fora rebelde a ele, fora rebelde aos propósitos deles, mas que se converteu. Mais uma vez a gente vê aí Deus dando a oportunidade, né, de arrependimento e de aliança. Uma vez que você faz aliança com Deus, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa a rebeldia, e aí Deus trava uma nova relação, e essa relação ela traz renovo, ela traz restauração, ela traz cura. O que a gente aprende com isso? Que nada está fora do alcance do Senhor, Deus e Yahvé. Nada. Tá? Deus tem total domínio. Tá? Quem poderia secar o Nilo? Deus poderia secar o Nilo. Quem poderia usar a Síria para devastar Efraim? Deus poderia usar a Síria para destroçar Efraim. Assim como Deus impediu que a Síria tomasse Jerusalém, Deus usou a Síria para aprisionar o reino do norte. Então Deus tem todo o poder, né? Nenhum exército humano, nenhuma aliança estrangeira, nada era mais poderosa do que o Senhor. E se isso não tivesse a aprovação do Senhor, se não houvesse a aprovação do Senhor nesse tipo de aliança, e não havia, porque o povo de Israel tinha um propósito, por isso que foi escolhido, se ele tentasse ser como as nações, ele iria realmente ter um prejuízo. Tá? Então Deus tem um poder, ele tem todo o poder, ele tem o poder para secar o rio Nilo, ele tem o poder para devastar Efraim, para destruir as lavouras, para fazer perecer os animais. Deus tem todo o poder, nada foge o controle e o alcance do Senhor. Então entramos no segundo tópico da nossa lição, que é a destruição da Babilônia, Dumã e Arábia. Isaías profetiza mais uma vez contra a Babilônia, verso 1 a 10. Ele fala que Elão e a Média, a terra de Elão e a terra da Média, se unirão para derrubá-la. Ou seja, duas nações se oporão a Babilônia. A Babilônia, mais uma vez ele diz que a Babilônia vai ser destruída. Ele já falou
Na lição passada nós já vimos que ele já havia falado anteriormente e agora ele reforça novamente que a Babilônia vai ser destruída. A estrela da manhã, a glória, né? O reino brilhoso, o reino glorioso da Babilônia seria destruído. Então, mais uma vez, ele professa. Ele professa também contra Dumã, né? Dumã seria um anagrama de Edom. Edom era a terra dos herdeiros de Esaú, irmão de Jacó, né? Eles voltaram a conviver na terra que havia sido prometida a Isaac, mas a sua relação não era uma relação de uma união muito próxima, mesmo porque Jacó vai para o Egito e quando o povo sai do Egito e volta para o Egito, ele encontra dificuldade para passar por Edom, por exemplo. Edom pede que eles não atravessem no seu meio porque tinham medo da grandeza ali do povo israelense, né? E tinham medo do que eles ouviam falar a respeito de tudo que Deus havia feito pelo povo na caminhada ali no deserto durante aquele tempo. A profecia contra Dumã, o Edom, foi o silêncio. Né? Esse silêncio era algo bastante negativo para Edom, porque era um costume consultar os profetas e a Deus para saber como que seria o futuro daquela nação, se ela entraria em guerra, se ela não entraria em guerra, se ela seria ameaçada por algum reino dominante de volta, ou se Deus haverá de protegê-los. Então, eles vão consultar Isaías e Isaías diz que Deus está em silêncio, né? O vigia da noite que é perguntado, e aí Isaías diz para eles, voltem outras vezes e fiquem perguntando até que Deus se manifeste. Quando Deus está em silêncio, né? Quando Deus está em silêncio, é aflitivo, é angustiante para aquele povo. Por quê? Porque não tem uma resposta da parte de Deus. E quando não se tem uma resposta da parte de Deus, se vive de insegurança e de incerteza. Então, era muito terrível para Dumã. Era uma resposta negativa da parte de Deus. O silêncio era uma resposta negativa da parte de Deus para as aspirações de Dumã. Tá bom? Os assírios causavam terror na terra e o silêncio de Deus era a incerteza da proteção divina. Os assírios eram a nação que estava dominando ali naquele pedaço de terra, estava dominando naquele tempo, dominando aquele espaço, as nações estavam tomando as nações, estavam destruindo as nações, estavam levando prisioneiras as nações. Então Edom estava preocupada se ela seria a próxima nação a sofrer com o Império Assírio. E Deus não dava certeza a eles de que iria protegê-los. Isso era algo muito preocupante, muito ameaçador. E aí, Isaías continua, faz a sua profecia contra a Arábia. Né? A Arábia se referia ao ataque às suas caravanas de mercadores. Né? Os árabes eram um povo de mercado, de mercadores. Eles tinham as suas rotas de mercado. E a Assíria ameaçava destruir essas rotas de mercado. Ela ameaçava roubar essas mercadorias, matar o povo. A Síria era um povo muito sanguinário, né? A gente, quando vê lá no livro de Jonas, a gente vê a revolta de Jonas contra aquele povo, que era um povo muito ruim, era um povo muito mau realmente, né? Nínive era a capital da Síria, e quando Deus manda Jonas para Nínive, Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse, ele queria que Deus destruísse Nínive. Então, a gente vê essa aqui, a gente vê como que Nínive era assustador, né? A gente vê a razão de Edom ali também temer isso, né? E os árabes tinham as suas rotas ameaçadas pelos assírios. Então, quando você destruísse o comércio, né, que era a principal fonte econômica dos árabes, né? Os árabes não eram agricultores, os árabes não eram pastores, os árabes não eram
ah, pescadores, os árabes eram mercadores. E a principal economia dos árabes era o mercado, era a venda de mercadoria, a troca de mercadoria. E uma vez que fosse destruída esse seu mercado, haveria um enfraquecimento econômico e, obviamente, a Arábia estaria devastada, estaria destruída. Tá? Em 715 a.C., Sargão II escreveu que havia derrotado várias tribos árabes, deportando-as para a Samaria. Né? Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, a gente vê que existe um hábito em tirar o povo da terra. Né? A ideia de tirar o povo da sua terra era a ideia de enfraquecer as suas origens, de enfraquecer o seu patriotismo, deixar a pessoa sem pátria, deixar a pessoa sem nacionalidade, deixar a pessoa sem vínculo com a terra. Então, os assírios eles tinham o hábito de fazer essa mudança de região, né? Pegavam um povo, botavam na terra do outro, pegavam o povo da outra terra, botavam na terra do outro, para quebrar os vínculos com a terra, para quebrar os vínculos com as origens e deixar o povo enfraquecido. Né? Esse é um hábito. Então, Sargão II em 715, ele escreve que ele derrotou várias tribos árabes e deportou-os para Samaria, que era a terra de Israel do Reino do Norte, ok? E entramos então no terceiro tópico, que fala sobre a profecia de os julgamentos e sentenças de Deus a respeito de Jerusalém e de Tiro. Né? Isaías declarou o julgamento contra Jerusalém. Ah, pastor, declarou o julgamento contra o próprio povo de Deus? Sim, o próprio povo de Deus. Por quê? Porque eles estavam vivendo como as outras nações pagãs. Eles estavam se embebedando, eles estavam fazendo festas promíscuas. E eles achavam que por estar atrás dos muros de Jerusalém, Deus os protegeria. Deus não permitiria que nenhuma nação entrasse em Jerusalém, derrubasse os muros de Jerusalém e os levasse cativo. Então essa era a ideia deles. Então eles achavam que estavam seguros. Então eles estavam ali vivendo dissolutamente. O que é o viver dissolutamente? Eles estavam se embriagando, eles estavam se prostituindo, eles estavam fazendo tudo o que as outras nações faziam imoralmente, ferindo aquilo que Deus havia prescrito para eles viverem, e Deus havia dito para eles que eles seriam derrubados, né? Eles não confiaram em Deus. Isaías 22 diz que, vamos lá, Isaías 22, 19. 22, 19. Diz o que? Isaías 22, verso 19. E eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás disposto do teu cargo. Tá? Ele está falando do rei, né? Está falando do rei aqui. Sua incredulidade está retratada nos versos 22, de 1 a 14. Então, 22 de 1 a 14 é um texto um pouco longo, não vou ler aqui, mas você pode ler na sua Bíblia para você ter ideia ali de exatamente qual o motivo pelo qual Deus ele emite juízo e sentencia Jerusalém. A longa lista das sentenças e julgamentos contra as nações termina com Tiro. Tiro, 23, de 1 a 18. Você também pode ler aí o seu texto aqui. A gente não tem tempo hábil para fazer essa leitura, mas você pode aí na sua casa fazer a leitura desse texto, 23, de 1. Deus iria destruir o orgulho de Tiro e dar as suas posses aos outros. Né? Tiro era uma cidade portuária, e como toda cidade portuária, o tráfego de mercadoria, o tráfego de coisas, faz com que essa cidade ela seja uma cidade rica, ela seja uma cidade próspera, né? É uma cidade
bem-sucedida economicamente, que tem um destaque econômico muito grande, é uma cidade poderosa, né? É uma cidade poderosa porque é uma cidade rica. E Deus está dizendo que iria destruir aquelas suas terras, ele ia destruir as suas terras, ia tomar os seus portos, ia dar para outros povos. E Tiro também, assim como as outras nações, tinham medo que os assírios o fizessem, né? Então Deus estava dizendo ali que destruiria a Tiro e que efetivamente atacaria, né, os seus portos. Claro que o texto não está falando especificamente dos portos, mas como por ser uma cidade portuária e principal rota econômica ali do processo, o tráfico da economia ali, o tráfico de transporte das coisas, aquilo ali gerava muita riqueza. Eles iam perder aquilo ali, eles iam perder aquela terra, eles iam perder aquele porto, eles iam perder a sua riqueza, eles iam perder o seu orgulho. Por quê? Porque eles estavam afrontando a Deus, né? Mas aí ele vem e traz uma mensagem de esperança para Tiro. Qual é? No fim, eles se submeteriam aos propósitos soberanos do Senhor, ou seja, eles, como o Egito, se converteriam a Deus, tá? Eles se converteriam a Deus e, uma vez que se convertessem a Deus, eles passariam a se submeter ao propósito do Senhor e Deus restauraria a terra. Eles restauraria a terra. Deus, ele não é um Deus cruel, ele não é um Deus injusto, não. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Deus, à medida em que você se arrepende dos seus pecados e renova a sua aliança com Ele, automaticamente Deus esquece todo o seu passado. Tá? Deus esquece todo o seu passado. Concluindo, irmãos, meus amigos, os capítulos 13 a 23 demonstram a soberania de Deus e o seu controle sobre o universo. Isso quer dizer que ninguém foge ao controle de Deus, ninguém se esconde de Deus, ninguém se livra do juízo de Deus, ninguém se livra das sentenças e das punições que Deus determina. Nenhum povo no mundo está livre do controle da ação soberana de Deus. Todos estamos debaixo da soberania do Senhor, acreditemos ou não, confiemos ou não, nós estamos suscetíveis aos seus juízos e às suas sentenças. O Senhor Jesus voltará e governará com poder e autoridade, tomando tudo o que é seu por direito, ou seja, o reino futuro visto por Isaías, ele engloba essa questão da volta de Jesus, né? Quando Jesus vai voltar para levar o seu povo consigo para a Nova Jerusalém, para o céu, ele vai trazer, vai vir e resgatar. Isso também nos remete que o tempo da graça, ele é findo, né? Uma vez que Jesus volta, o tempo da graça, a oportunidade de arrependimento e aliança com Deus, ela se encerra. E aí Jesus vem e leva consigo a sua igreja, leva consigo o seu povo e lança no inferno todos os outros que o rejeitaram, que foram rebeldes à sua causa. Tá? Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele fala isso lá em Mateus 28:18, né? Todo poder me é dado no céu e na terra. Então ele é Senhor de tudo. E ele vai vir e vai acabar com essa bagunça que aí está, que nós estamos vivendo, esse tempo de imoralidades, esse tempo de perversão, esse tempo de injustiça, esse tempo de guerra que nós estamos vivendo. Quando Jesus voltar, isso se encerra definitivamente. E aí Jesus leva consigo a sua igreja e lança no inferno todos aqueles que foram rebeldes às suas orientações, aos seus princípios e ao seu amor, né? À sua misericórdia. Acaba-se o tempo da graça. Jesus não vai voltar mais para morrer por ninguém numa cruz, porque esse tempo passou, esse tempo se encerrou. Ele vai vir tomar o que é seu de direito e vai reinar eternamente sobre o seu reino, sobre a sua terra, sobre o seu povo. Tá bom?
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você tenha uma semana abençoada. Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor Jesus. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu tempo.